Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023, domingo. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 6.211. Ele contém 7 páginas, 49 logias e 15 máximos. O título é Holopensene Trafarista Parapsicopatológico, da especialidade Parapsiquiatriologia. E vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa veterana, a professora Adriana Chalita. A professora Adriana é graduada em Medicina, especialista e mestre em Psiquiatria, especialista em Psiquiatria Geriátrica, Educação Médica e Metodologias Ativas, doutora em Ciências, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente de Conscienciologia desde 2009, tenepsista desde 2009 e coautora do livro Primeira Noite de Gala Mnemônica, História Ilustrada. Bom, vamos então à explicitação do conceito abordado neste verbete a partir da definição contida na definologia. O holopensene trafarista parapsicopatológico é o ambiente ou atmosfera moldada pelo conjunto de condições situacionais, energéticas, emocionais, de princípios e valores, vivenciado regularmente pela consciência no périplo evolutivo, reforçador de determinado traço fardo ou grupo de traços patológicos, com potencial de influência na manifestação de determinado distúrbio parapsicopatológico. Agora, na seção Pensenologia, nós chamamos atenção para, primeiro, o holopensene trafarista parapsicopatológico, que é justamente o objeto deste verbete. A compreensão das autoincoerências pensênicas holobiográficas. Os gatilhos pensênicos nas recaídas psicopatológicas. A falta de retilinearidade pensênica. O pensene enquanto variável basilar da pesquisa de parapsiquiatriologia, o acompliciamento autopensênico através da afiliação grupal, podendo levar às psicopatologias comuns grupais. Vale destacar que esta seção pensenologia, neste verbete, consta com 22 linhas. Agora, na fatologia, nós destacamos a perpetuação de vivências de traços fardos na formação de mecanismos psicopatológicos, os cacuetes laborais, os hábitos profissionais reforçadores de disfunções emocionais, a repetição acrítica de encargos e funções reforçadores de redutores do autodiscernimento, o uso indiscriminado de falácias lógicas pelo grupo de convivência, a possibilidade de virada consciencial a partir da vontade pessoal de viver e pensar de modo mais saudável. Agora, na parafatologia, destacamos as interpretações equivocadas atuais subjugadas pelas experiências holobiográficas, as cronificações parideativas enraizadas pelas vivências de encargos pretéritos, a para-impactação dos pactos seculares, os traumas seriexológicos, os teatros extrafísicos, as retrovivências por meio de visitas à parapsicoteca, auxiliando evitações de mecanismos seculares parapsicopatogênicos. Agora, na divisão argumentologia, chama atenção aqui para todo o agrupamento que se inicia no tópico vivências, onde a verbetógrafa explica o mecanismo de funcionamento justamente que vai dar origem a essas psico- e parapsicopatologias, associadas às funções, cargos, atividades que a pessoa exerce ao longo das vidas. E, no tópico ocupação, ela traz 10 funções laborais ou ocupações e possíveis correlações com o reforço de 10 trafares, do mini-conscienciograma das patologias humanas, a partir da autovivência automática pelas consciências intrafísicas. Vale a pena um estudo mais detalhado aqui desse trecho. Agora, com
o intuito de ampliar as associações de ideias, a remissiologia indica 15 verbetes para fazer associação com este verbete em tela. Dentre eles, nós destacamos espectro diagnóstico da parapsiquiatria, macrosomatologia, paretiologia psicopatológica, raiz do temperamento, redutor do autodiscernimento e saúde mental. Esse verbete traz como uma ideia de destaque o conteúdo expresso na seguinte frase enfática: a compreensão pela consciência lúcida da parapsicopatologia atual auxilia a desvelar os traços conscienciais disfuncionais e as possíveis correlações com o holopensene passado ocupacional. Agora, com o intuito de promover maior aprofundamento das reflexões pessoais, a questionologia propõe os seguintes questionamentos. Você, leitor ou leitora, analisa a possibilidade da presença de redutores do autodiscernimento impactando nas respostas psicossomáticas? Avalia a hipótese da repercussão de determinados holopensenes na manifestação desses trafares? A partir das autopesquisas, quais instrumentos intraconscienciais poderá utilizar para a superação dos traços em questão? Agora, para todos aqueles e aquelas que queiram aprofundar os estudos sobre esta temática abordada no verbete, a bibliografia específica traz 6 indicações. E, com o propósito de propiciar uma visão de conjunto, ao mesmo tempo sintética, a equipe da Encíclola Sapiens elaborou a mega-análise desse verbete nos seguintes tópicos: ambiente, condição, influência, energia, extrasensorial, para-ideativo, disfunção, transfiguração, autoincoerência, automimética, acriticidade, falácia, subjugação, assédio, virada, reciclagem, neosinapse, recomposição, reurbanização e parapsiquiatriologia. Bom, professora Adriana, parabéns por mais este verbete. Um tema muito importante, como eu estava falando aqui antes de iniciar a tertúlia. Para mim, isso aqui é um verbete da linha dos evoluciólogos, do raciocínio dos evoluciólogos, para as pessoas entenderem um mecanismo evolutivo, no caso, como se tem a origem de muitas patologias e trafares. Então, vale a pena todo mundo também que se interessa pela evoluciologia estudar esse verbete. E, como é de praxe, de início a gente sempre pede para que a verbetógrafa coloque os motivos ou razões que levaram a escrever. Boa tarde. Microfone. Alô? Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui novamente, presencialmente, né? Depois aí da reclusão em casa e verbetes em casa pela pandemia, a gente poder estar aqui no tertuliário novamente. Então, é muito bom estar aqui com todos vocês, né? E o meu prumo, né, dentro dos processos de pesquisa, tem sido sempre dentro da parapsiquiatriologia. Inclusive, tem um verbete já defendido de parapsiquiatriologia, que uma das temáticas que a gente estuda é sempre o processo de pensene e temperamento como base estrutural dos estudos da parapsiquiatriologia. Então, a gente entende que dentro do processo da psicopatologia atual, ela não vem simplesmente nessa vida, dentro do processo de uma genética, de uma mesologia. Ela já vem através de um processo de serialidade, um processo de paragenética, um processo ligado à parafisiologia. E muito disso tem relação com o quê? Com o processo do périplo evolutivo. As múltiplas vivências, né, da consciência no périplo evolutivo. E aí o que é importante a gente ressaltar? O processo
de muitas vezes, de acordo com determinadas ocupações, determinados meios que ela conviveu, pessoas com quem ela conviveu, questões laborais de trabalho dela, ela tenha ficado muito num reforço de determinados holopensenes. Isso pode ter vincado alguns processos de traços fardos dela, reforçado traços fardos. Esses traços fardos, em determinado momento evolutivo, com determinado nível de agrupamento de traços fardos e com determinadas intensidades, que é o que a gente estuda muito no espectro diagnóstico da parapsiquiatriologia, que tem um verbete também que fala sobre isso, acaba levando ao processo de alguma presença de alguma psicopatologia atual, né? Então, sempre é muito o meu foco de estudos dentro do processo das psicopatologias. Isso tem a ver com a minha questão de profissão, mas a gente procura, obviamente, com a conscienciologia, ampliar a psiquiatria, enfim, dentro do processo da parapsiquiatriologia. E esse verbete, ele foi um verbete feito através de uma pesquisa do nosso grupo de parapsiquiatriologia. Nós temos um grupo de estudos de parapsiquiatriologia, eu faço parte, não só eu faço parte, mas tem algumas pessoas que estão presentes aqui, que também fazem parte desse grupo. João Melo, Suzana Freiberg, Viviane Ribeiro e Ana Lu, que está ali em cima também, né? E são pessoas que ajudaram muito a estudar essa questão de determinadas questões laborais, determinadas questões profissionais, determinadas ocupações que a pessoa vivenciou em vários momentos da série X dela, isso possa levar a determinado reforço de trafares. E, num conjunto desse reforço, a gente tem a presença de uma psicopatologia. Então, o grupo de estudo da parapsiquiatriologia, nós estávamos estudando bastante sobre isso no início de 2022. Então, temos a contribuição aí de várias pessoas nessa pesquisa e chegamos aqui na apresentação desse verbete. Excelente. Bom, nós vamos, então, iniciar com as perguntas das teletertulianas e teletertulianos, e depois a gente abre também aqui para os presentes no tertuliário, e vamos, a partir daí, intercalando. Bom, questões agora vindas diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ortopensatologia, página 1. Poderias comentar? Sim. O holopensene específico é a primeira influência do cosmos sobre a consciência. Então, veja, é importante a consciência passar a estar mais atilada e perspicaz que determinado processo do holopensene, ou seja, os ambientes que ela frequenta, existe em determinado holopensene. Essa força do pensamento, do sentimento e da energia que fica culminando no processo de formação dessa atmosfera ambiental desse holopensene, obviamente, isso tem um impacto sobre o processo holossomático da consciência. E impacto também na pensenologia, né? Ela tem um impacto na forma, muitas vezes, que a pessoa está pensando, na forma, muitas vezes, como ela está sentindo, na forma como estão as energias dela. E, infelizmente, muitas vezes a pessoa ela é incauta, ela acaba sendo ignorante e ela não percebe a força que determinadas estruturas, determinados locais têm em termos de mudança, inclusive, às vezes, da forma dela pensar e da forma dela sentir, né? A gente até comenta aqui o processo da labilidade parapsíquica. No antagonismologia, na página 3, a gente fala ali do antagonismo, labilidade parapsíquica e autoencapsulamento voluntário. Ou seja, muitas vezes a pessoa acaba tendo determinadas mudanças nas emoções, na forma de pensar, na forma de sentir, na própria energia dela. Às vezes ela entra num lugar, de repente ela fica melancólica e ela nem sabe por que ela ficou melancólica.
Então, ali faltou, às vezes, o processo de estar mais atilada na repercussão daquele holopensene no processo holossomático dela. E no processo do pensene dela também. Então, basicamente, a ortopensata fala sobre isso. Isso depois a gente até pode aprofundar um pouquinho aquilo que você colocou na culturologia, que eu acho muito bom. Na verdade, eu já prevejo aí que cada um desses itens aqui pode virar um verbete, né? Quando você traz a cultura romana, a cultura judaica, a cultura árabe, a cultura grega, chinesa, japonesa, e também, aí tem o holopensene, mas tem os aspectos, né, de rituais, hábitos, costumes, Isso. Na geração de determinadas patologias, ou a predisposição também, né? Isso. E é importante, assim, quando a gente está falando do processo do temperamento, né, e quando a gente está falando daquilo que, às vezes, leva a pessoa a ter determinada demonstração de alguma psicopatologia, uma manifestação de uma psicopatologia, a gente não pode esquecer do processo da mesologia. E o processo da família e a grupo-karmologia e a força disso. Tanto que no raiz do temperamento, né, um dos pontos de variáveis a serem estudados dentro da questão de raiz do temperamento é a questão mesológica. E a questão cultural e étnica também. Justamente, né? Se a pessoa ficou muito tempo naquela etnia, aquilo vai ter uma força muito maior, vamos dizer assim, moldando a sua personalidade. Né? Isso. Tanto que na própria psicologia tem um conceito que é chamado de personalidade base, que é justamente o estudo de personalidade de certos povos. Então, qual seria a personalidade base do alemão? Qual é a personalidade base do italiano, do brasileiro? A gente, mais ou menos, as pessoas têm essa noção, essa distinção, por mais que as pessoas sejam singulares, né? Cada um tem a sua individualidade, mas existe um padrão que é um pouco reconhecido. Quando a gente pensa no alemão, é diferente de pensar no brasileiro. Né? Até porque a gente reconhece o brasileiro à distância. Por exemplo, você está na Europa, você já vai ver que é brasileiro, né? Então, já no aeroporto, então você já vê essa diferença nas manifestações, né? Nós temos até alemão aqui, tem aqui um alemão, que pode falar do que ele percebe de diferença com os brasileiros. Às vezes ele comenta, nós somos vizinhos, e aí às vezes ele comenta, mas esse brasileiro tem assim. Tem muito disso, né? Então, é interessante a gente pensar essas características. Só abrindo um parênteses, já que você citou aí, indicou, né, o Jorn, a gente teve uma experiência, estava eu e a Ana Lu lá em Nuremberg, né, a gente foi em itinerância, dar um curso, acho que foi de 2019, foi na segunda vez que a gente foi. E nós estávamos no hotel em Nuremberg, e aí tinha uma atendente alemã, estava lá atendendo e tal, e ela estava muito inflexível em algumas coisas com vários hóspedes, né? E aí chega uma hóspede e pede ajuda para a gente, que ela ainda ia ter contato com a pessoa. Essa hóspede vem, fala em português e pede ajuda. Agora, olha o detalhe, ela era alemã, morava já há um tempo em São Paulo, mas era uma senhora alemã pedindo ajuda para lidar com a outra alemã. E a gente tendo que fazer a mediação ali, né? Então, acontece esse tipo de situação. Mas, voltando aqui, fatologia, página 2, primeira linha. A perpetuação de vivências de traços fardos na formação de mecanismos psicopatológicos. Poderia comentar dentro do périplo evolutivo vivenciado regularmente pela consciência? Qual que é a linha da página 2? Primeira linha, segundo ela aqui, na fatologia. Na verdade, fatologia está desculpa. Tá. Tá. Isso. Onde é que é? Só que não está... Eu não estou achando. Espera aí. Tá, não, o primeiro item da fatologia. Sim. A perpetuação. A perpetuação de vivências de traços fardos na formação de mecanismos psicopatológicos, né? Então, o que a gente está falando aqui? Dos trafares, né? São aquelas características da consciência que são características não evolutivas, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela, dentro da vivência dela, do dia a dia, da convivência, das reações dela com as outras pessoas, ela repete muitas qualidades do ponto de vista traços negativos, né? Traços antievolutivos.
E esses traços antievolutivos, eles são traços que reduzem o autodiscernimento. Esses traços, o que eles fazem? Muitas vezes, eles levam a alguma psicopatologia. Por exemplo, vamos lá, o processo do orgulho, o processo do egocentrismo, o processo do egoísmo, o processo da vaidade, o processo da pusilanimidade. Então, são vários traços que, muitas vezes, quando repetidos diversas vezes, eles criam mecanismos que podem gerar algum transtorno psiquiátrico. Por exemplo, estamos falando aqui da pusilanimidade. Pusilanimidade, às vezes, ligada a um processo depressivo. Pusilanimidade, a gente vê, às vezes, um processo de um transtorno de pânico. Então, tem uma série de condições que a gente vê, às vezes, determinados traços que podem levar à formação de uma psicopatologia. No espectro diagnóstico da parapsiquiatriologia, um verbete, nós temos ali alguns transtornos psiquiátricos e alguns mecanismos de funcionamento ligados aos redutores do autodiscernimento que, em conjunto, podem levar a determinados transtornos. Vale a pena a pessoa dar uma olhada no verbete Espectro Diagnóstico da Parapsiquiatria, que fala exatamente sobre isso, esse conjunto de redutores do autodiscernimento que podem levar a determinadas psicopatologias. Ok. Ainda de Porto Alegre, até tem relação com o que a gente estava falando ainda há pouco. Culturologia, página 4, primeira linha. A cultura do Zeitgeist, influenciando nas manifestações psicopatológicas. Poderia comentar? Sim. Então, veja, Zeitgeist é o espírito do tempo, né? O que era muito comum, às vezes, na cultura daquela época vivenciada pela pessoa. Então, que seja no século XV, que seja no século XI, que seja no século IX. Então, a pessoa que vivenciava em determinado momento do seu périplo evolutivo aquele espírito do tempo, né, que é ainda bem diferente hoje, em 2023, que a gente vê que, às vezes, tinha muito processo de autocorrupções e corrupções explícitas, anticosmoéticas explícitas, processos de brigas, né, muito à solta, assim, em ruas, né, processo de matanças, né. Então, assim, aquele espírito daquela época, obviamente, a pessoa foi vivenciando, e ela pode ter criado determinadas reações psicossomáticas relacionadas àquela época. Ok. Vivências, na página 4. Poderias comentar? Página 4. Isso. Então, vamos ler aqui vivências? A partir das vivências pessoais, a consciência experimenta diversas funções grupocármicas e ocupações durante o périplo evolutivo. Então, funções grupocármicas, às vezes ela dentro do próprio função familiar ou do próprio função dela dentro do processo dela de grupo de trabalho, né? Então, isso são funções grupocármicas, às vezes ela foi uma chefia, às vezes ela foi um subordinado, às vezes ela foi a coordenação, né? Então, maneiras que ela ocupava, que às vezes ela mandava em determinados grupos, ou às vezes ela era subordinada a alguém que mandava determinado grupo. Isso, obviamente, se ela repete, isso tem um impacto no mecanismo de funcionamento paragenético dessa pessoa. Segundo a caracterologia, o uso regular de determinadas características conscienciais leva ao maior desempenho e destreza de determinadas habilidades e, em consequência, a possibilidade de reforço no uso de trafora e trafar, a depender da qualidade da intenção da consciência na utilização do traço para elevação pessoal. Ou seja, uma pessoa que muitas vezes coordenou, né, em vários momentos de várias vidas, determinados grupos. Então, ela tem um processo de liderança, ela pode ter um processo de uma comunicabilidade maior, e isso tudo pode ser utilizado de uma maneira traforista positiva. Ou ela pode ter sido uma coordenação e ela se utilizava de uma maneira tendenciosa, que ela se utilizava daquilo ali de uma maneira manipulatória para que ela tivesse ganhos pessoais com isso, ou que ela utilizava de uma comunicação falaciosa,
que ela poderia ter ganhos também através da manipulação da comunicação, da manipulação das palavras, e ela manipular aquele grupo. Então, veja, várias profissões, dependendo daquilo que ela usava como características daquela profissão, isso pode ter sido positivo ou negativo para aquela consciência. O ideal é que seja positivo quando a gente está pensando no processo da cosmoética. Eu queria reforçar uma questão que, assim, esse verbete, ele é nosográfico. Por que ele é nosográfico? A gente está falando de um holopensene trafarista, né? Que possa levar a uma parapsicopatologia. Agora, gente, o bacana disso é a gente poder estudar e não chafurdar na doença, tá certo? Não é assim, eu acho que eu fui isso, eu fiz isso com aquele grupo e tal. Ok, e temos agora a oportunidade de fazer diferente, temos a oportunidade de mudar os nossos mecanismos, temos a oportunidade, é óbvio que nós temos talentos e nós temos alavancas que a gente possa fazer a reciclagem dessas características inadequadas e antievolutivas para a gente melhorar. Então, veja, a ideia desse verbete é que a gente possa ter uma compreensão maior das possibilidades nossas ocupacionais, que, veja, eu hoje em dia sou médica, eu sei que essa não é a primeira vez que eu sou médica. Eu tenho algumas tendências e maneiras de pensar que essa não é a primeira vez que eu sou médica. Mas, então, o que é o ideal? Que eu possa utilizar da medicina hoje em dia, de fazer a medicina hoje em dia, que eu possa utilizar de talentos pró-evolutivos e não antievolutivos. Então, essa é a ideia do verbete. Se a gente percebe que tem alguns traços que, por ocupações anteriores, que nos chamem a atenção, que a gente acha que a gente possa ter tido, é que a gente possa modificar. Então, a ideia não é chafurdar no problema, vamos alavancar a solução, porque a gente tem capacidade para isso. Ok. Paradoxologia, página 3. Pode aprofundar o paradoxo mencionado? Essa é uma questão vinda de Belo Horizonte, Minas Gerais. Opa, mineira. Paradoxologia. O paradoxo de um nome próprio da vida intrafísica atual, poder fornecer indícios de traços holobiográficos remanescentes de vidas pretéritas. Aqui tem um errinho de gramática, saiu pretéritas. É pretéritas. Ok? Tem um erro de acento ali. É interessante. Então, eu vou acabar usando um de Cossim Cobaia. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou a Adriana. A Adriana, quando a gente... né, foram meus pais, né, que escolheram, tinham 3 nomes que eles tinham opção, né? Um deles era Adriana e, fortemente, para eles, era a Adriana, né? E é interessante que eu sou Xalita. Todo mundo me conhece muito como Xalita. Xalita tem um processo árabe, né? Eu tenho o Gomes também, que é mais brasileirão, mas o que chama atenção? O Adriana Xalita. E aí eu sempre fui, para mim, dentro da minha ideia, que eu era dentro do processo árabe. Eu nunca tinha me ligado tanto no nome Adriana. E aí, quando eu fui pensar no processo da Adriana, a Adriana vem de quê? Vem um processo italiano. Você tem o mar Adriático. Você teve o processo do imperador Adriano, você tem Vila Adriana, ali do ladinho de Roma, né? E eu nunca tinha me dado conta do processo meu ligado à Itália. Um dia, eu estava aqui na tertúlia, o verbete, se eu não me engano, era o autocomprovação parapsíquica. E aí eu vim, e aí o professor Valdo, naquelas brincadeiras dele, né? Naquelas brincadeiras sem querer falar que ele está falando a verdade, mas ele estava falando a verdade, ele virou para mim e falou, não, essas do temperamento de não sei o quê, o temperamento árabe de não sei o quê, blá, blá, e do temperamento italiano. Fez assim, temperamento italiano para mim. Aí eu olhei e falei assim, temperamento italiano, né? Aí eu falei assim, virei com a pessoa que estava do lado, ele falou temperamento italiano de mim? Ela falou assim, ou de seu? Ela falou assim, não, foi seu. Eu falei assim, claro, o Valdo sabia que eu era Xalita, que eu era processo árabe, né? Aí eu falei com ele, Valdo, você falou para mim um processo italiano?
Eu falei assim, você não é italiana? Eu falei assim, não, Valdo, sou xalita árabe. Ele, ato falho, né? Então, aquele jeito dele. E foi ali a primeira vez que eu ouvi ele contando do verbete Raiz do Temperamento, que ele ia escrever, ou que já tinha escrito e ele ia debater. E Raiz do Temperamento, uma das questões dentro do processo de variável da raiz do temperamento é justamente a questão paragenética, né? Então, ele jogou ali para mim o meu processo italiano, que eu nunca tinha me dado conta, que para mim eu ficava sempre com o processo xalita árabe. E, de fato, né, eu, José, a minha mãe, José meu companheiro, né, minha mãe e meu pai, nós fomos juntos conhecer a Vila Adriana, pertinho de Roma, isso em 2019, né? Foi bastante interessante. E uma das coisas interessantes também é que a minha mãe dizia que ela queria que os filhos dela, que ela escolheu o nome, meu irmão, eu tenho um irmão, o nome dele é Marcelo, e ela disse que escolheu Marcelo porque ela queria que tivesse nome de mar, Marcelo. Aí eu virei para ela um dia e falei assim, mãe, você não se deu conta que a Adriana tem relação com o mar Adriático? Ela, minha filha, não é? Que maravilha. Então, muito interessante, né? Então, assim, os nossos nomes pessoais, não só os sobrenomes, vale a pena a gente refletir sobre eles. Eu refleti sobre a Adriana. Perfeito. Bom, vamos então abrir aqui para os tertulianos e tertulianas. Pode começar com você. Boa tarde a todos, parabéns, Xalita, pelo verbete. Realmente é muita coragem falar do tema. Olha que é interessante, você sabe, estamos falando do nome, eu vou aproveitar a deixa, tá? Amélia. Não, eu sei, mas eu vou aproveitar a deixa que você me deu agora, que você me chamou de Xalita. Sim. Eu acho muito interessante, porque eu sou mulher, né? E as pessoas me chamam muito pelo meu sobrenome. Isso é muito interessante. Xalita. Mas a gente realmente, eu diversas vezes também já fiz essa reflexão sobre o nome, né? Aparecida Amélia. E eu não tenho nem sobrenome, eu não tenho, né? Eu tenho o prenome, que é Aparecida, e o nome, que é Amélia. Olha só. Sobrenome não ganhei. Mas eu estou bem com isso, estou satisfeita, gosto do conjunto. Enfim, mas a minha pergunta, algumas até já fizeram, né? Que uma era dessa sobre o nome. Aqui na página 2, você fala na sinergismologia. Acho que você também já deu uma palhinha sobre isso, mas eu queria que você expandisse esse sinergismo positivo, ocupação, habilidades conscienciais funcionais, e o sinergismo negativo, ocupação, traços conscienciais disfuncionais. Se você puder evoluir e fazer assim um paralelo, né? Uma utilização. Sim. O que é interessante, que toda ocupação que a gente possa estar, né, em termos laborais ou em termos de função em determinado grupo, isso pode reforçar determinadas características e determinados traços e determinadas habilidades nossas, né? Vamos pegar aí nosso exemplo da medicina, né? Que se a gente pegar do ponto de vista positivo aí de funções dentro da medicina, determinadas características funcionais nossas, processo de escuta do que o outro precisa, a ausculta do que o outro às vezes não fala e a gente percebe, a assistência ao outro, né? A predisposição a ajudar, né? A avaliação do melhor para aquela pessoa, porque às vezes a gente tem diversas terapias para serem feitas, mas para aquela pessoa, para aquele caso individual, avaliando o ponto de vista somático dela, a melhor medicação, o melhor tratamento é aquele. Agora, se a gente ainda amplia isso holossomaticamente, é muito melhor, né? A melhor forma, com eficácia de avaliar qual é a melhor terapêutica holossomática para aquela pessoa dentro do processo dela, é muito melhor, né? Então, aí a gente tem o processo da ausculta holossomática, né? Da necessidade daquela pessoa. Por outro lado, existem determinadas ocupações, né? A própria medicina, né? Determinadas ocupações onde o médico às vezes pega muito o processo da liderança, se ele não tomar cuidado com os processos de vaidade que ele possa ter, ele acaba fazendo coisas anticosmoéticas.
A gente atualmente tem visto uma série de notícias na televisão de uma série de colegas nossos fazendo, né, determinadas ações bem anticosmoéticas, e isso mexe com o quê? Com o poder que ele tem, às vezes, numa sala, num consultório, sobre um paciente, e isso é um problemão, né, pela questão anticosmoética que ele possa se utilizar dessa liderança. Mas agora, a gente vê que tem determinadas ocupações, né, que são já bem complicadas. Torturadores. Né? Carrasco. É oficial, uma profissão do Estado, né? Nos Estados Unidos, carrasco é um funcionário público. Sniper. Sniper. Olha o sniper, o atirador de elite. Ó a vaidade dele, eu sou um atirador de elite, o meu alvo é o melhor daquele grupo todo ali. E eu uso o melhor alvo que eu tenho, eu uso a minha grande capacidade para matar outro. Isso é muito sério, né? Boa tarde, parabéns pelo verbete, estou orgulhosa do assunto, muito legal, muito interessante, muito complexo, né? E na parte da tecnologia, na página 3, eu gostaria que você aprofundasse a parte da técnica da mudança do bloco pensênico, né? Se teria alguns exemplos de como trabalhar com isso, e as técnicas pessoais de higiene consciencial também. Legal. Essa questão, eu tenho estudado muitos processos de temperamento, né? E a gente vê que assim, uma das questões básicas para ajudar no processo de reciclagem é a higiene consciencial. Para você mudar o processo do seu temperamento. Se você não faz uma higiene consciencial, se você acaba trazendo sempre com você determinados bagulhos autopensênicos, isso é um problemaço, porque você não faz a reciclagem. Então, a higiene consciencial, ela é muito relevante para o processo de reciclagem. E se a gente está falando sempre no processo de evolução, é a gente poder abrir mão dos nossos bagulhos autopensênicos, a gente abrir mão de determinados traços inadequados, mecanismos de funcionamento, para a gente melhorar. Isso, obviamente, mexe com o nosso temperamento. Então, a higiene consciencial, ela é muito importante. E dentro disso é abrir mão desses bagulhos autopensênicos. Então, é abrir mão. E, dentro disso, você mudar de bloco pensênico, ou seja, eu estou pensando aqui sobre fazer a tertúlia agora. Daqui a pouco, acabou a tertúlia. Se eu ficar só focando, mas a pergunta que me fizeram, eu acho que eu podia ter respondido melhor, eu não respondi tão bem, mas eu acho que aquilo ali foi maravilhoso, nossa, foi alto nível, respondi que foi uma maravilha. E eu ficar focada naquilo, e eu não mudar o meu bloco para outra coisa que eu tenho que fazer, eu estou presa naquilo ali. Seja por uma vaidade, porque eu fiz demais, eu acho que foi fantástico, ou por uma vaidade que eu acho que eu não fui tão bem. Então, essas questões de a gente poder mudar as nossas maneiras daquilo que a gente está focando e pensando, isso é muito importante. Né? Então, são os pacientes que se atendem, são as dúvidas que se colocam, na relação com o companheiro. Né? Então, a gente viver o nosso dia a dia, a gente tem que mudar o nosso bloco pensênico, senão não vai. Senão a gente fica focado e fixado em determinada coisa. Então, basicamente, seria volicionina. A vontade acima de tudo, né? Vontade. A vontade é muito importante, por isso que ela é o primeiro poder da consciência, né? Ela é muito séria, porque, primeiro, assim, a pessoa ela tem que entender o quanto aquilo pode ser prejudicial se ela se mantiver daquela maneira, e como ela pode se utilizar de coisas melhores para sair daquilo. Maravilha, ela está consciente disso. Agora, veja, ela tem que querer mudar. Ela tem que querer abrir mão dos bagulhos autopensênicos. Bagulhos autopensênicos é um verbete do professor Valdo, sugiro também o aprofundamento, a leitura dele, é um verbete muito bacana. Você me permite também dar uma contribuição? Eu acho que uma estratégia, dentro do que você está perguntando, também além do que a Adriana trouxe, é
usar desse mecanismo aqui, só que fazendo o contraponto, né? Esse mecanismo que a Adriana traz no verbete, que acaba gerando ou reforçando o trafar e, na sequência, uma patologia, uma parapsicopatologia, é você ver ocupações para equilibrar que sejam positivas. Quando a pessoa tem que mexer com algo que é muito negativo, ela fazer um balanceamento e ter na sua rotina atividades que sejam até atividades lúdicas, mas que faz o contraponto. Eu, há muito tempo, eu lembro de ter estudado, tinha um programa de uma das polícias dos Estados Unidos, de um estado, não sei, não vou me recordar qual era, que eles tinham um trabalho de prevenção psicológica, né, porque o policial, né, pelo próprio ofício, ele acaba perdendo a sensibilidade em relação à violência. É uma profissão que você vai se brutalizando, né, com o decorrer. A violência vai ficando algo natural. Então, eles fizeram um programa em que os policiais tinham que fazer atividades tipo pintura, outras coisas, né, artes de uma forma geral, atividades voluntárias, onde eles fossem fazer algum tipo de assistência para equilibrar, para eles não perderem, ou pelo menos proteger a sensibilidade no sentido do certo e do errado, no sentido emocional. Então, às vezes, essa questão da pessoa olhar a agenda dela e ver, não, isso aqui é power, né? Eu vou ter que lidar com isso. Por exemplo, um profissional também, né, além do que você atua com a psiquiatria, mas que também está ligado, que lida com o cuidado com dependentes químicos, que também é muito pesado, tanto intra quanto extrafisicamente. Esse profissional tem que ter algumas válvulas de escape na sua agenda. Ocupações, aí pegando a mesma lógica, só que faz o contraponto. É interessante você estar colocando isso, porque assim, eu sou professora da medicina também, né? E eu lembro que quando eu fui estudante de medicina, eu tinha alguns professores que diziam, não, você tem que levar para casa o problema do paciente. Você leva para casa o problema do paciente e vai estudar o problema do paciente. Esse não entendeu nada de desassim. Não, ele não tem ideia, né? E assim, o que acontece? Uma das coisas que eu coloco para os meus estudantes principalmente eles passam pelo internato de saúde mental, eles passam pela enfermaria psiquiátrica, etc. e tal, e eu falo com eles, falei assim, ó, você vai para casa, você vai estudar a patologia. O paciente, você fez o máximo por ele no hospital. Você vai para casa, você vai estudar a doença do paciente, não o paciente. Não leve para casa o paciente. Você tem que sair e você tem que mudar o bloco daquilo ali. E aí eu falo com eles, isso não é ser desumano, não. Porque às vezes, olha, não, mas eu não vou ficar olhando o paciente. Não, isso não é desumano, porque você vai dar o máximo para ele quando você está com ele. Você terminou ali, você vai cuidar de você. Senão você não dá mais conta. Você fica então, cai junto. Ou pior, porque vai acumulando vários. Mas assim, o que é importante? Você estudar a doença, não você trazer junto todo o processo com CIEX, com SINS do paciente. Que é o processo da desassimilação, né? Então você tem, além da desassimilação pela mobilização das energias, as atividades ajudam nesse sentido. Isso me lembra também muito a questão que o professor Waldo falava do resgate extrafísico, né? Que o projetor ele tem uma autonomia de voo. Ele vai resgatar uma consciex na baratrosfera. Ele não pode ficar muito tempo lá, não. Ele sempre falou isso. Tem que ficar, eu lembro uma vez, ele até comentou, no máximo é meia hora, que seria o correspondente ao nosso aqui, o tempo nosso, porque se passa disso, há um grande risco da pessoa ficar alterada e ficar por lá mesmo. Então, ele falava muito disso, que tinha uma autonomia. Então, você vê, extrafisicamente, isso acontece. Então, a gente está imerso em holopensenes, né? Se a pessoa vai, por exemplo, um profissional que vai atuar lá na Cracolândia, em São Paulo, ele não pode ficar o dia todo ali. Se ele não tiver mecanismo, não só da mobilização das energias, encapsulamento, desassim, mas esses outros, a pessoa não consegue. Mas vamos lá? Alguém mais queria? Aí? Pode falar. Ok?
Parabéns, Adriana, para seu verbete. Na terceira página, você fala sobre interaciologia. É interessante para mim o contexto aqui, a interação, redutores de autodiscernimento, disfunções psíquicas. E a última, a interação cérebro para cérebro. Essa é na página 3 da interaciologia. Minha pergunta aqui é como são suas experiências durante as terapias, como o processo aqui de falta de autodiscernimento e de parapsiquismo da pessoa. Você pode perceber fases dentro da terapia quando as pessoas têm mais ou menos parapsiquismo, ou talvez já paradoxo, né, de falta de autodiscernimento e talvez aumenta o parapsiquismo. Você tem experiências com isso? Sim. E é interessante você falar isso, Jörn, porque assim, inclusive tem um redutor do autodiscernimento que se chama antiparapsiquismo. É muito bacana, eu até trouxe aqui no Homo sapiens pacíficos, né? Professor Valdo, começa na página 571, o mini conscienciograma das patologias humanas, que são os redutores do autodiscernimento, que são 100 grupos que o Valdo coloca de grupos de trafares, né? Um deles é o antiparapsiquismo, que é justamente aquela pessoa que ela tem além da não percepção de fenômenos parapsíquicos e questões parapsíquicas que aconteçam, mas como ela também se opõe a isso. Tá? Esse trafar antiparapsiquismo, ele fala sobre isso. E o que nisso, obviamente, quem tem esse redutor do autodiscernimento, obviamente, acontecem questões de fenômenos com ele, inclusive assimilações energéticas que ele nem percebe. Processo de clarividências que ele nem percebe, né? Então, sim, especificamente esse redutor do autodiscernimento, ele pega principalmente ali a questão do antiparapsiquismo. Mas você tem outros diversos redutores do autodiscernimento que a gente vê o quê? Se ele reduz o autodiscernimento, ele mexe muito com o processo do emocionalismo da pessoa. Falta o discernimento, né, de saber o que é melhor, o que é o pior, o que é o verdadeiro e o que é o falso. Né? Então, se ele reduz o discernimento, seja pelo trafar do apedeutismo, seja pelo trafar do dogmatismo, seja pelo trafar da doutrinação, seja pelo trafar da credulidade, esses foram 4 trafares que eu coloquei aqui, que são trafares redutores do autodiscernimento. Tá? Isso faz com que a pessoa tenha essa dificuldade de perceber o fenômeno. Existem também redutores do autodiscernimento, desconcentração, desatenção, que dificultam, às vezes, o processo de perceber o parapsiquismo, né? E se ela nem percebe, ela não entende, se ela nega, aí que ela não vai compreender mesmo, né, qual que foi o significado daquele fenômeno parapsíquico para ela. E que, às vezes, puxa, podia ser super importante, às vezes é um insight do amparador para ela. Né? Okay. Ana Lu? Já está saindo, agora sim. Foi. Parabéns pelo verbete. E na página 2, deixa eu ver aqui, na pensenologia, de baixo para cima, voltando 5 linhas, 6 linhas, no finalzinho ali você tem o acompliciamento autopensênico através da filiação grupal, podendo levar às psicopatologias comuns grupais. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho da sua experiência com essa temática, que eu acho bem interessante, que a gente percebe muito isso, né? Atendendo os pacientes, tem um determinado problema e aí você vai voltando, você vai vendo no grupo características muito parecidas. E também na sindromologia, eu gostaria, se você pudesse comentar em todas elas, se você percebe ou qual é o traço
fardo principal, um mega trafar ali, em relação a cada uma delas, o que você tem percebido? Complexa essa, hein? Vamos lá. Vamos nós. Nada como a pergunta de uma psicóloga, né? Vai todo o processo da análise. Deixa eu pegar aqui. O acompliciamento autopensênico, vamos lá na patologia, desculpa, na pensenologia, o acompliciamento autopensênico através da afiliação grupal, podendo levar às psicopatologias comuns grupais, né? Então, muitas vezes, a gente vê que existe, dentro de determinado grupo de consins, as grandes afinidades. As afinidades pela questão dos temperamentos. As pessoas, elas pensam um pouco parecida, elas agem um pouco parecida, elas têm um gosto parecido, ela tem uma predileção parecida, e a gente vai vendo que elas se tornam cúmplices de determinados mecanismos de funcionamento que são patológicos. Então, a gente vê afinidades profissionais, afinidades de grupos de amigos, e que muitas vezes as ações são muito parecidas, né? E são mecanismos de formas de pensar muito parecidos. Então, por exemplo, nosso grupo médico tem afinidades parecidas. Seu grupo de psicólogos tem afinidades parecidas. De fisioterapeuta tem afinidades parecidas, né? E muitas vezes tem traços negativos parecidos. E o problema é que quando pensam muito parecido, outro não dá feedback para o outro. Então eles acabam ficando cúmplices no processo de ações anticosmoéticas que eles fazem. Quando você pensa muito parecido com uma pessoa, é difícil você dar feedback, porque você não enxerga o problema, você pensa igual. Agora, vamos lá. Na sindromologia, você falou da questão especificamente do redutor do autodiscernimento, é isso? Tá. Na síndrome depressiva, existe, lá no espectro diagnóstico da parapsiquiatriologia, tá ali na depressão, tem pelo menos uns 10 redutores do autodiscernimento ali. Tá? Posso... esse verbete aqui. Mas falando da depressão em si, você tem dentro dos redutores, né, o principal, depressão. Você tem o próprio redutor do autodiscernimento, que é depressão. Você pode ter ali a distimia, você pode ter ali a assídia, você pode ter ali a pusilanimidade. Tem alguns redutores do autodiscernimento dentro dessa síndrome depressiva. Desconcentração, desatenção, autovitimização, são todos redutores do autodiscernimento. No espectro diagnóstico da parapsiquiatriologia, que eu tinha comentado no início aqui do verbete com vocês, que na página 5 do verbete, a gente coloca ali alguns transtornos psiquiátricos e a gente fala de pelo menos 10 possíveis, tá, gente? São possibilidades da pessoa avaliar se ela tem aquele redutor do autodiscernimento dentro daquele diagnóstico ali do transtorno. Dentro do transtorno depressivo maior, a gente tinha colocado assídia, autoassédio, autovitimização, depressão, desafeição, frustração, hipomnésia, ilogicidade, masoquismo, melancolia. Tá? Então, a síndrome depressiva não é especificamente o diagnóstico de transtorno depressivo, porque existem vários outros transtornos que podem ter uma síndrome depressiva, né? Mas na síndrome depressiva a gente vê alguns pontos aí que eu comentei aí antes com você. A síndrome do estresse pós-traumático, né? A gente vê ali a própria depressão, pode acontecer no estresse pós-traumático, a ansiedade, estou falando agora dos redutores, né? Ansiedade, cansaço, hipotensão, alteração de memória, autovitimização, são alguns redutores que a gente vê que pode ter no estresse pós-traumático. Síndrome da abstinência parafisiológica, a gente pode observar
ali o próprio antiparapsiquismo, o próprio questão da desconcentração, desatenção, autovitimização. Na síndrome da abstinência da baratrosfera, podemos ver ali o processo de amoralidade, podemos ver o processo de apedeutismo, podemos ver o processo de autocorrupção, antivitimização. A síndrome maníaca. A síndrome maníaca é interessante. Não que as outras não sejam, mas vem aqui a parte da síndrome maníaca. Tem o processo do cabotinismo. Eu acho que é um dos pontos, a própria moralidade, a autocorrupção, o heteroassédio, que na síndrome maníaca a pessoa pode fazer. Síndrome psicótica, tem aí o delírio, tem o processo também do heteroassédio, às vezes uma autovitimização, que a pessoa às vezes fica paranoica, ela se autovitimiza. A síndrome do pânico tem um antiparapsiquismo. A síndrome do pânico também tem o transtorno do pânico no espectro diagnóstico da parapsiquiatria. Mas a síndrome do pânico a gente pode colocar aqui, o antiparapsiquismo, a pusilanimidade, o heteroassédio, o autoassédio, a síndrome ansiosa, a própria ansiedade, a autovitimização, o autoassédio, o heteroassédio. A síndrome do ostracismo, podemos ver ali o processo da antivitimização, da autocorrupção. A síndrome da apriorismose. Na apriorismose, a gente pode ver ali algumas questões até de autocorrupção, o processo de, às vezes, uma doutrinação, dogmatismo, credulidade. Ok? Valeu, Uso. Continuando aqui, agora uma questão da estrangeirismologia, página 1, linhas 3 a 5. Como modificar as influências seriexológicas no hard disk cerebral que já foram vincadas durante décadas dentro do mesmo zeitgeist, familiar ou ambiental? Tendo a possibilidade de reprogramação do software consciencial, como fazê-la com sucesso e sem riscos de recaída? Ok. Se já está no hard disk, talvez tenha uma necessidade de uma avaliação psiquiátrica para ajudar no processo de uma homeostasia funcional ligada ao processo de neurotransmissores, ok? Porque aí a gente está falando mais às vezes, de um desequilíbrio neuroquímico, quando tem uma alteração no hard disk, que aí não é só o software. Então, pode já ter um comprometimento da estrutura, não é isso? Hard disk, meu assessor aqui de sistema de informação tecnológico, quando é o hard disk, já temos um problema na peça, não é isso? Na peça? Sim. Pode ter, às vezes, já no processo, no core, no processo... um processo mais central ali. Então, estamos falando de estruturas e disfuncionalidades cerebrais, que muitas vezes é uma alteração neuroquímica, que muitas vezes você precisa de uma medicação para auxiliar nesse equilíbrio neuroquímico. Tá? E dentro do processo de mudança de software, então, isso pode ser feito, obviamente, pela própria consciência, e deve ser feito, e isso tudo que a gente está falando, no processo de reciclagens, de mudanças de forma de agir, mudanças na forma de pensar, que isso auxilia a mudanças no mecanismo de funcionamento. Esse é o software, ok? Então, vale a pena, muitas vezes, a pessoa ter um feedback de uma outra pessoa, fazer uma psicoterapia, fazer uma consciencioterapia. Então, esses auxílios externos para auxiliar tanto os mecanismos funcionamentos disfuncionais, como também, às vezes, ajudar essa neuroquímica cerebral, essas ajudas que vêm de fora, são muito bem-vindas. Essa questão que foi feita agora veio diretamente de Curitiba, tá? Eu acabei não falando, da República de Curitiba, com o nosso embaixador da estrangeirismologia, sempre participando. Agora uma questão vinda de Santo Amaro de Imperatriz, em Santa Catarina.
questão aí mais polêmica. Foi direcionada para mim e também para você. Eu acho que depois até o Alexandre, se quiser se manifestar também, porque é na área de política, então já viu, né? Loche e Adriana. Essa questão política dentro da CCCI, de criticarem apenas um candidato com o seu trafar bélico e não falarem nada de um condenado, não seria fomentar o holopensene trafarista parapsicopatológico dentro da Conscienciologia? Deixo para você iniciar, e depois eu dou a minha opinião. Eu acho que Loche foi primeiro, hein? Não, ladies first forever. Saída pela direita? Não, vou responder, mas vou deixar você responder primeiro. Loche foi primeiro. Mas vamos lá. Olha, veja, nós temos que ter o cuidado, às vezes, dessas avaliações de críticas, porque, às vezes, críticas são muito bem-vindas. A grande questão que a gente precisa analisar aí é o processo da conformática, né? O processo do conteúdo e a forma com que é feita. O conteúdo, ele pode ser muito bem-vindo. Às vezes, determinados conteúdos que vêm de assediador para a gente, pode ser muito interessante para nos ajudar a determinadas mudanças. Agora, a forma, o processo de intenção, é que às vezes pode ser refeito pela uma questão mais assistencial, né? Agora, eu não acho que as críticas elas sejam ruins. São feedbacks, e eu acho que elas podem ser bastante gratificantes quando você não se autoassedia com elas. Agora, esse processo político, de uma forma geral, né, a gente tem que tomar muito cuidado também para que a gente não entre em questões de conflituosidade. Já que estamos falando de redutores do autodiscernimento, vamos falar de conflituosidade. Eu posso... vale a pena a gente lembrar do binômio admiração-discordância. Eu posso discordar de uma pessoa, da forma como ela pensa, em relação a determinado partido, a determinada pessoa política, né? Mas eu não necessariamente parto para agressões, parto para críticas anticosmoéticas. Então, acho que existe o livre-arbítrio e o direito da pessoa poder se colocar. Eu acho que sempre vale a pena a gente pensar nas colocações mais paradireitológicas e dentro do processo da cosmoética e da boa intenção. Acho que a técnica da qualificação da intenção é sempre muito bem-vinda. Por que eu coloquei, para que eu coloquei, para quem eu coloquei. Agora, que as pessoas devem se colocar, eu acho que isso é possível, né? Depende de como e depende do momento oportuno. Okay? Agora é com você. Complementando então. Olha, primeira coisa eu acho o seguinte, queria destacar aí dentro do que você falou, né? Vou voltar aqui para todo mundo, equalizar para todo mundo. Loche, Adriana, essa questão política dentro da CCCI de criticarem apenas um candidato com seu trafar bélico e não falarem nada de um condenado, não seria fomentar o holopensene trafarista parapsicopatológico dentro da Conscienciologia? Primeira coisa, eu conheço, sei quem é. A premissa já começou errada, porque não é só de um lado que é feito isso. Se faz também em relação ao que você colocou aqui do condenado. Tem muita gente que só fala desse outro que antes era candidato e agora não é mais, é o que foi eleito. Então, há também isso. Então, o primeiro enfoque aí já começou errado. Segundo, pela análise do discurso da sua pergunta, você se refere a um como candidato, ao outro como condenado. Já dá para ver qual é o seu posicionamento político. Então, o ideal é você olhar isso, a Adriana tocou nesse assunto, tentar ser mais isento, até para fazer essa análise. Porque o vocábulo que você utiliza, e isso é um dos aspectos da análise do discurso, que é a seleção vocabular ou lexical, você já diminui, né? E eu não estou defendendo esse que foi eleito, não, mas só estou chamando a atenção que a sua posição já está muito clara. Há situações em que nós temos economia de males, onde os dois ou as duas opções, ou se tiver até mais opções, todas são péssimas. Foi o que aconteceu no Brasil recentemente. Não tinha opção boa, não tinha alternativa boa. Nós vivemos
numa condição, a meu ver, tá? De economia de males. E aí, você tem que pegar a régua e tentar, por essa sua régua, tentar ter o discernimento para ver o que é o menos pior, se a gente pode falar assim. Eu procuro tentar pensar assim, como é que um amparador avaliaria esse ponto? Porque essa temática mexe com muitas paixões e o povo começou a ficar cego em relação a isso. Então, economia de males. E aí, você comenta aqui do candidato que você se refere, né, que seria só ele criticado, que tem um trafar bélico. Na economia de males, às vezes, aquela variável, aquela característica pode ser a pior mesmo. E aí eu digo para você fazer um seguinte estudo. O professor Valdo, tem um dos livros aqui, a Adriana até trouxe, escreveu o Homo Sapiens Pacíficos, que eu sei que você conhece a teoria da Heuvex. Neste tratado que está aqui, você pode até mostrar, Adriana? Mostrar aí, ô José, por favor. Esse tratado aí, ó, o Homo Sapiens Pacífico, o pessoal aí da câmera, se puder colocar aí, tá? Esse tratado, Homo Sapiens Pacíficos, fala das consréus. Acho que eles ainda não enfocaram aí você, ó. Agora sim, ó. Esse que o José está segurando. O professor Valdo trata de, tem uma sessão inteira, né? Ele apresenta 100 tipos, obrigado, José, 100 tipos de consréus. 100. Dentre esses 100, tem um tipo que é as consréus belicistas, que ele chamou de consbéis, ou consbel no singular. Consréus belicistas. Agora o detalhe, dessas 100, uma delas é a consréu belicista, ele fez um tratado para tratar justamente dessa. Chama-se Homo Sapiens Pacíficos. O livro todo, na verdade, é justamente o estudo aprofundado da consbel. Agora veja, você ressalta justamente essa característica, trafar bélico. Valdo, dentre as 100, priorizou um tratado para tratar desse aspecto aqui. Só para você pensar. Minha sugestão, pega esse tratado, lê ele de cabo a rabo, capa a capa, né? Capa e contra capa, e avalia aí a condição dos candidatos que você estava considerando. Outro ponto, existe uma coisa que a gente tem que considerar, tem um verbete do Valdo, que é o whole pack, pacote completo. Às vezes a pessoa olha um aspecto que ela está de acordo. Em política, a gente tem que ter parâmetros para poder avaliar, né? Às vezes você tem um aspecto que você está de acordo e vai por naquele candidato, ou tem um aspecto que você rejeita o outro, e você então rejeita de uma forma geral. Mas na noção do whole pack, do pacote completo, você tem que ver os outros elementos que vêm junto. O que aquilo pode trazer, tanto para um lado quanto para outro. Então, eu não estou aqui nem defendendo nenhum lado, nem outro. Só estou falando para avaliar isso. Será que você pensou todas as variáveis? Nessa economia de males, o que tem que olhar? Então, isso é um aspecto. Por último, minha sugestão, tem um livro chamado Ponerologia. Ponerologia, Psicopatas no Poder. Esse é um livro, se eu não me lembro agora exatamente se o autor é polonês ou húngaro. Polonês, né? Ele escreveu isso na época que a Polônia estava subjugada pela União Soviética e tudo. E ele fez um estudo seríssimo sobre os psicopatas no poder. Estuda. Minha sugestão, vale a pena para tirar aí as suas reflexões. Então, é muito séria, boa a sua pergunta. A gente tem que enfrentar esses assuntos, mas tem que enfrentar e ver o seguinte, que eu tenho visto, tá? É muita gente que está criando interprisão grupocármica ao fazer campanha política sem discernimento. Ao fazer ou propagar, seja de qual lado for, tá? Seja de qual lado for. E aqui eu não estou defendendo nenhuma bandeira, não. Eu só estou colocando para pensar, não pode ter paixão com o candidato. É bobagem. Paixão já é bobagem. Fanatismo já é uma idiotice. Agora, fanatismo com candidato político, tem pessoa hoje que é fã de candidato político ou de político. Isso está totalmente errado.
seja para que lado for. Agora, veja, você, na sua pergunta, já se denuncia. Esse não é o ideal. Eu queria só... Pelo vocábulo, como eu falei. Então, essas aqui são as minhas sugestões para você pensar. Oi, Adriana. Queria fazer outros comentários, né, que é o seguinte: dentro desse processo, né, que a gente vê de brigas politizadas de dois polos, pelo menos, né, a gente tem que pensar o seguinte: olha só, tem muita consciência envolvida nisso. Então, quando você entra num processo do conflito intencional, tentando salvaguardar um político contra o outro, lembra-se que você está pegando as consciências dele junto com você. Então, assim, cuidado com isso, porque às vezes tem processos da Concener aí com quem entra nesses processos de brigas políticas que é violento. Isso é muito sério. Nós estamos passando um momento que não está nada fácil, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. No mundo todo. Né? É um processo diferenciado, né? Agora, você comentou aí da psicopatologia, então vamos lá. Pensando nisso que você falou dessas pessoas políticas, a gente vê aí, ó, conflituosidade, apedeutismo, belicismo, militarismo, processo de autocorrupção, autoassédio, heteroassédio, tendenciosidade, isso tudo, ó, tem ali em redutores do autodiscernimento para a gente pensar. E vou te falar uma coisa: uma vez numa tertúlia, o professor Valdo chegou para mim no finalzinho e falou: você tem que estudar os políticos. Então, veja, tem muito processo de psicopatologia aí, né? Então, a gente pode pegar pelos redutores, né? Para a gente dar determinados diagnósticos, você tem que saber e estudar muito bem aquela pessoa, não só o que a mídia traz, porque tem muita fake news, tem muita tendenciosidade. Então, assim, o ideal é que você esteja tete a tete e estude bem a pessoa, senão você acaba fazendo diagnósticos superficiais. Ok? Alexandre quer falar, né? Tudo certo? Nada a declarar, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que pode até responder um pouco dessa questão toda que envolveu tudo aí e que trouxe uma série de sofrimento para todos nós, mesmo na CCCI, né? É na parafatologia, página 2, no final da primeira linha. Vou pedir, Adriana, para você clarear um pouquinho mais essa condição das interpretações equivocadas atuais, subjugadas pelas experiências holobiográficas. Ok. Essa linha, eu não tinha pensado muito justamente nesse processo político atual aqui, não. Na verdade, quando eu escrevi essa parte aqui, né, das interpretações equivocadas atuais subjugadas pelas experiências holobiográficas, é muito no sentido de que pessoa que passou por alguns traumas ou pessoa que passou por algumas vivências, que ela foi subjugada ou heteroassediada e ela passa atualmente por algum momento parecido com esse, mas não com essa força atratora de heteroassediá-la, ela às vezes já pode reagir psicossomaticamente como se ela estivesse achando que isso estivesse acontecendo novamente. Mas veja, nesse momento não tem relação, é outra vivência, mas como ela já passou tanto por isso, e isso reforçou tanto o processo paragenético e o psicossoma dela, ela às vezes reage de uma maneira que ela interpreta diferente o que está sendo dito para ela nesse momento. Interpretações tendenciosas com base na holobiografia. Exato. Reações psicossomáticas antes dela de fato conseguir, através do discernimento, refletir através da racionalidade dos fatos. Às vezes, se ela raciocina diante de fatos, ela vê que a reação psicossomática dela está inadequada com a realidade atual. Ela está interpretando algo como se fosse algo que ela já sofreu do passado e que ela nem lembra. É mais uma reação psicossomática, um instinto. Perfeito, obrigado. Só aqui a gente fazer algumas divulgações rapidinho, e só para eu não esquecer também,
ainda na pergunta anterior, nós fizemos um debate, a ideágora conscienciológica, sobre direita versus esquerda, ou esquerda versus direita. Então, recomendo a pessoa assistir, procurar no YouTube ou no Facebook, ideágora conscienciológica, direita e esquerda. Nós trouxemos 2 representantes da esquerda, 2 representantes da direita, para fazer um debate com abordagem conscienciológica. Então, isso mostra aí a questão de olhar todos os lados. Bom, só aproveitar aqui, pessoal, rapidamente, a Enciclosapiens está, mais uma vez, lançando aí, abrindo uma turma, agora no primeiro semestre, do programa Verbetografia. Você que quer escrever um verbete, então hoje tem tudo facilitado, maceteado, pode fazer este verbete com todo o auxílio da Enciclosapiens. Então, esse programa de verbetografia, começando tanto presencial quanto online, presencial começando agora dia 1º de março, o online dia 9 de março. Então, vale a pena, para ter mais informações, acessar o site da Enciclosapiens, que é www.enciclosapiens.org. A Enciclosapiens também está lançando mais uma turma do curso Alto Verbete. Esse é turma presencial nos dias 29 e 30 de abril, e a oficina de títulos dos verbetes também ocorrendo agora no dia 11 de fevereiro. Essa também, se eu não me engano, é presencial. Tá? Então, para mais informações, acessar o site da Enciclosapiens. E, aproveitando também, a Apex tem, tradicionalmente, agora no período do carnaval, no 21º ano já, o curso Balanço Existencial. Então, essa é a 21ª turma, o 21º ano, 2 décadas e 1 ano, do curso Balanço Existencial, cujo tema desse ano é Renovações Existenciais. O balanço tem a proposta da pessoa fazer um verdadeiro inventário da sua vida, levantando, desde o seu nascimento até os dias de hoje, erros, acertos, conquistas, realizações, sucessos, fracassos, ganhos, perdas em todas as áreas da vida. E, a partir daí, estabelecer os saldos, resultados e um plano de ação para o futuro próximo. Então, quais são as metas, as estratégias e os obstáculos a serem superados. Então, é um curso realmente para a pessoa repensar a vida dela. E esse curso, esse ano ainda vai ser continuando online, em função da pandemia ele tornou-se online, mas esse ano ainda vai ser na versão online. Então, você que é de qualquer lugar do planeta pode participar nos dias 18, 19 e 20 agora deste mês. Então, na véspera do carnaval, termina na véspera do carnaval, que é uma terça-feira, o curso é sábado, domingo e segunda, 18, 19 e 20 de fevereiro. A programação está excelente. A professora Cristiane Gilabert vai falar do percalço proexológico recinogênico. A professora Eliane Galotti vai falar da ressignificação do luto. A professora Ellen Matos, Assunção de Trafores na retomada de Proex. Professora Simone Zanella, da Favela Conscienciologia, e o professor Ricardo Dias, Superação Tardia do Porão Consciencial. Essas são algumas das atividades que ocorrem dentro do Balanço Existencial. Fica aí a dica. E, por último, queria só aproveitar também para convidá-los, todos e todas, para o Calepino, que vai ser daqui a pouco às 5 horas, Calepino Conscienciológico, transmissão ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, com o tema Obrigações Evolutivas, que serei eu mesmo que irei ministrar. Obrigações evolutivas, esse é um dos temas fundamentais para se compreender o conteúdo de uma ProEx. O que determina o conteúdo de uma ProEx? Então, faço o convite a todos, daqui a pouco, às 5 horas, com transmissão ao vivo, Obrigações Evolutivas. Tá bom? Terezinha. Boa tarde a todos. Parabéns, professora Adriana, pelo verbete. Aqui na página 2, na fatologia, eu penso que você ainda não comentou, na segunda linha, se falasse um pouquinho sobre essa questão da boca torta e os cacoetes laborais. A boca torta é isso mesmo, Terezinha? A pessoa que está acostumada com aquela determinada função, a gente fala muitas vezes dos funcionários públicos, que acabam tendo determinadas funções, determinados hábitos, determinados trejeitos, determinadas formas de se colocarem,
né? E já tem aquela boca torta daquele jeito de determinada função, né? E os outros cacoetes laborais, né? Justamente esse mesmo processo, né? Das repetições, né? de atos e comportamentos dentro da sua profissão. Né? As profissões, de um modo geral, elas têm algumas coisas que se repetem, que a pessoa acaba tendo aquilo como se fosse um cacoete. Né? Ela nem pensa direito, ela nem raciocina para fazer aquela ação. Aquilo já vira um cacoete, bem instintual dela. Né? Eu pensei que uma vez o Valdo comentou sobre aquela pessoa que ela fica, às vezes, piscando fora do comum, que ela repete determinados cacoetes, que era para prestar atenção sobre esse processo. Daí eu pensei no lado da psiquiatria, que teria alguma coisa a ver. Nesse caso, como a gente estava falando do processo do holopensene trafarista, ou seja, que aquilo foi sendo repetido de acordo com as ocupações da pessoa, esse cacoete laboral é justamente aquela maneira que ela tem de se comportar ou de agir na profissão dela, seja na medicina, seja como bancário, seja como gerente, seja como pessoal do marketing, né? As profissões têm determinados cacoetes, até cacoetes de fala. Né? São determinados vícios de linguagem que a pessoa tem, pela própria maneira da profissão dela. Ah, entendi. Eu não sei se tu falasse já da enumerologia, já falou? Não, Rocha? Enumerologia, não. Por favor, se tu pudesse dar uma palhinha de cada item aqui. Opa, uma coisa de enfermeira. Vamos lá, enumerologia. Página 3. Vamos lá. Temos aqui o holopensene melífluo, regressivo, manipulador, escravocrata, repressor, corruptor e democrático. Né? Só para a gente reforçar aqui e lembrar do processo do holopensene, é justamente aquela força, né, que determinadas maneiras de pensar de grupo ou daquela pessoa acaba fazendo uma estruturação naquele local ou naquele processo estrutural de manifestação. Então, quando a gente fala do holopensene melífluo, o melífluo, por si só, ele tem a questão de ser bom, né, de ser meloso, né, de ser positivo, mas, do ponto de vista de uma sinonímia, né, talvez mais de uma outra colocação, o melífluo, ele também tem esse processo meloso meio hipócrita. Então tem que tomar cuidado, às vezes, esses ambientes que você tem um holopensene que parece que é bem meloso, mas tem uma certa hipocrisia naquilo ali. Né? O holopensene regressivo, ou seja, em vez de ajudar a pessoa a ir para frente, na verdade, ela acaba se regredindo nas manifestações conscienciais dela. O manipulador, ou seja, muitas vezes ela não percebe, mas tem uma certa tendenciosidade naquele ambiente e aquilo ali acaba manipulando ela da sua forma de se manifestar ou de pensar. O holopensene escravocrata, né, do escravagismo, ligado aí ao processo do quanto se utilizar da força daquela pessoa de uma maneira bem anticosmoética, né, quase uma escravidão àquela pessoa. O holopensene repressor, onde você não tem uma possibilidade de liberdade de expressão, e sim você reprime aquela pessoa na expressão dela. O holopensene corruptor, né, de vinculação às corrupções. E o holopensene democrático, que aí é positivo, que cada um tem o seu valor e pode se colocar e pode se expressar de uma maneira equânime. Então, esse sendo positivo. Que é muito o que a gente tem aqui no tertuliário, né? O holopensene democrático. Pode mais uma? Por favor. Polinomiologia, também, se pudesse ampliar. Por favor, obrigada. Polinomiologia. A reverberação das repetições disfuncionais não recicladas, ou seja, aquilo que a pessoa foi repetindo nos seus holopensenes que ela foi vivenciando,
ou através de uma função, ou através de uma profissão, ou através das manifestações pessoais dela, e isso foi reforçando determinadas disfunções, características disfuncionais dela, né? E ela não recicla, e isso tem impacto aonde? No curso grupo kármico. Ou seja, a pessoa acaba fazendo determinadas interprisões através de determinados trafares delas, através de manifestações anticosmoéticas dela. E em determinado momento ela começa a sair do processo da interprisão e entra na vitimização, muitas vezes das suas antigas vítimas, ou seja, que agora viram algozes dela, ou às vezes do próprio grupo de antigos cúmplices dela, que agora ela começa a fazer o processo da mudança e o pessoal vai em cima. Então entra aí no processo da vitimização. Até que depois ela consegue fazer essa reciclagem sustentada, mantida, ela sai do processo da vitimização e entra na recomposição. E quanto mais ela vai sustentando isso do ponto de vista cosmoético, evolutivo, ela começa a ir para onde? A policamaralidade e a liberdade. Ok? Adriana, na página 5, o último ponto que você falou sobre paraterapeuticologia. Eu acho que quando eu li, esse é um ponto essencial, porque mostra para mim muito como funciona aqui a assistência. Poderia, por favor, comentar um pouco sobre esse ponto na página 5, no último ponto? Sim, paraterapeuticologia, né? Certo. Então vamos lá, vamos ler aqui. A autoconsciência da presença do redutor do autodiscernimento e a consequente busca pela superação do trato em questão auxiliarão o processo da autocura de reminiscências, vícios caricaturados e sutilezas de hábitos, com potencial reverberação na remissão de parapsicopatologia associada. A consciência interessada poderá utilizar-se das melhores ferramentas conscienciais disponíveis no próprio universo intraconsciencial para auxílio paraterapêutico dos mecanismos de funcionamento indesejados, né? Então, o que a gente está falando aqui é de fato, né? Que é bem importante, e eu entendo que quando a ideia de fazer esse verbete, o foco é esse. A gente precisa falar da patologia, a gente precisa falar do que pode ter promovido essas patologias, né? Ou seja, a pessoa tem determinada psicopatologia. Se ela tem determinada psicopatologia, não é uma característica, não é um traço. Muitas vezes são várias características dela que naquele momento evolutivo ficam agrupadas e formam uma determinada psicopatologia. A Ana Lu perguntou aqui dentro das síndromes, né? Síndrome depressiva. Falamos aqui de algumas características dela, né? Autovitimização, autocorrupção, autoassédio, pusilanimidade, às vezes cansaço, às vezes assídia. Então, essas características que podem, em determinado momento, se agrupar e, às vezes, fazer um mecanismo de funcionamento bem disfuncional e uma psicopatologia, ok? Ok, mas vamos lá. Será que essas características, esses redutores, têm algum vínculo com ocupações laborais antigas dela? Para que ela precisa saber isso? Para repetir? Não. É justamente para ela evitar essas repetições, que às vezes ela está em ocupações mais atenuadas, ou até outras ocupações, mas ela tem os cacoetes laborais, que a Terezinha perguntou. E aí, nesses cacoetes, ela precisa rever, para ela não repetir determinados trafares e manter esses trafares. Então, essa parte aqui, né, a presença do redutor e a consequente busca pela superação do traço, né, para me fazer essa autocura desses vícios caracterados e sutilezas de hábitos ligados a essas repetições de ocupações do passado. E veja, a pessoa tem possibilidade, potencial para mudança. Que como a gente falou anteriormente ali
em Vivências, que a gente até já leu, as ocupações elas podem reforçar trafores e trafares. Então, é óbvio que a pessoa tem trafores, é óbvio que ela tem dentro do micro-universo consciencial dela alavancas que podem auxiliar nessa autocura, que é o que a gente coloca aqui. A consciência interessada, e aí precisa da voliciolina, da vontade, ela poderá utilizar-se das melhores ferramentas conscienciais dela, da intraconsciencialidade, para o auxílio paraterapêutico dos mecanismos de funcionamento indesejados. Ela pode ter esse potencial de mudança, depende dela. A hora que ela quer, o momento que ela quer. E aí, gente, vou aproveitar a deixa para a gente pensar aqui nessa frase enfática e na questionologia, que eu acho muito interessante. A compreensão pela consciência lúcida da parapsicopatologia atual auxilia a desvelar os traços conscienciais disfuncionais. Ou seja, se ela tem uma psicopatologia, seja ela qual é, veja que mecanismos de funcionamento estão levando a essa psicopatologia. E as possíveis correlações com o holopensene passado ocupacional. Será que alguma questão laboral, ocupacional, holopensenes que você vivenciou tanto, está gerando essas correlações com esses trafares, com esses mecanismos disfuncionais? E aí fica para a gente. Você analisa as possibilidades da presença de redutores do autodiscernimento impactando nas respostas psicossomáticas? Avalia a hipótese da repercussão de determinados holopensenes na manifestação desses trafares? E bem sério, e o pulo do gato para a gente, a partir das autopesquisas, quais instrumentos intraconscienciais poderá utilizar para a superação dos traços em questão? Cada um sabe dos seus. Se tiver uma dificuldadezinha, peça ajuda, uma psicoterapia, uma consciencioterapia, psiquiatria, né? Não é problema nenhum. Deixa o orgulho de lado e vamos em frente. Okay. Agora uma questão vinda de São José dos Campos, São Paulo. Adriana, boa tarde. Parabéns por tema que tanto assiste a todos nós. O ambiente ou atmosfera moldada pelo conjunto de condições situacionais energéticas, na maioria das vezes, faz parte das situações grupocármicas. A consciência mais lúcida quer alçar voo maior e melhor, mas as situações interrelacionadas do passado a sugam para zerar as contas desse pretérito. Aliás, contas tão necessárias para a nossa libertação consciencial. Como lidar com esse paradoxo? Ou seja, como atuar diante das nossas forças para transcender trafares, mas havendo amigos do passado que estimulam que os mesmos permaneçam ou até aumentem. O que você recomenda? A gente até coloca aqui no verbete, né, se eu não me engano é aqui na parafatologia, vamos dar uma olhada aqui. A paraimpactação dos pactos seculares. Eles podem ter uma manifestação intrafísica, né? Às vezes de companhias ainda intrafísicas com a gente. A gente coloca aqui também o processo de o quanto a consim, quando ela modifica, ela auxilia esses grupos cúmplices do passado. Então, veja, a gente estava falando ali do curso grupocármico, a gente estava falando das nossas companhias anteriores, né, de vidas e vidas. São os nossos cúmplices. Quando a gente faz essas reciclagens, e muitas vezes nós somos grandes exemplos para essas pessoas, para essas consciências, isso tudo modifica. Então, a nossa mudança é a melhor forma assistencial para essas pessoas. E para isso, gente, existem técnicas energéticas para a gente se ajudar nesses processos de mudança. Eu queria ver aqui, não estou achando agora. O círculo de amizades, a maneira de pensar com... A possibilidade de virada consciencial a partir da vontade pessoal de viver e pensar de modo mais saudável, né?
e quanto isso ajuda o nosso grupo anterior. Ajuda demais. Existe aqui também, eu coloquei aqui algumas questões, não estou achando agora, falando justamente do quanto a mudança, às vezes, de determinadas consciências, que são líderes do passado, isso ajuda o grupo geral das consciências, né? Então, quanto é importante a nossa mudança para impactar as consciências ligadas a gente e afins. Então, assim, não que eles estejam e a gente tem que estar contra eles, mas a gente ajuda o processo assistencial a eles dentro das nossas reciclagens. E aí a gente tem que bancar. Bancar não é fazer conflito com eles, é virar exemplo para eles, exemplo positivo. Ok, agora uma questão vinda de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Estrangeirismologia, último item. A possibilidade de reprogramação do software consciencial. Quais suas considerações sobre uma pessoa que passou por um contexto de adicção ativa de mais ou menos 7 ou 8 anos e hoje, com quase 4 anos em abstinência, ainda sente uma dificuldade em fazer essa reprogramação, não só do software, como do hardware também, cerebral? Como anatomizar a própria volição dentro de um contexto como esse, superando até a própria condição holopensênica atual? O holopensene, onde estou atualmente, reforça bastante a condição de hedonismo e boavidismo. Veja, esse é um ponto interessante que você colocou, né? Hedonismo e boavidismo. Então, se você consegue se colocar de uma outra maneira mais assistencial e de algumas coisas mais produtivas, inclusive ligada à questão da intelectualidade, isso pode ajudar você. Agora, uma das coisas básicas que você tem que pensar é na profilaxia. Esteja vigilante naquilo que te faz cair ou que já te fez recair. Esse é um ponto fundamental das recaídas. Você tem que estar muito vigilante e isso é uma autoprofilaxiologia para você. Agora, a gente sabe que determinadas rotinas anteriores e hábitos antigos, isso faz com que seja mais fácil essa recaída. Então, essas repetições, elas têm que ser evitadas. Tem que estar muito vigilante quanto a isso. Lembre-se das companhias intrafísicas, que você tem que observar e tem que modificar, e as companhias extrafísicas também. Isso é muito importante. Se me permite também acrescentar uma sugestão, nós temos um princípio no estudo da programação existencial, que é: faça do seu problema uma oportunidade de assistência. E a gente aprofunda isso no verbete princípio da assistência ao compartilhante. Então vale a pena conferir esse verbete, princípio da assistência ao compartilhante, e a tertúlia, que está disponível no YouTube, onde justamente aborda isso. A pessoa transformar aquilo que é um problema para ela numa oportunidade de fazer assistência a outros que passaram ou que têm problemas semelhantes. Tá bom? Às vezes pode ajudar dentro desse contexto. Eu Terezinha. posso fazer a pergunta, eu acho, daqui de cima? Hã? Posso fazer minha pergunta? Bom, agora vai. Professora Chalita, é o seguinte, eu queria na página 4, na femininologia ali, você coloca a esquisita na 4ª linha. A esquisita, a louca, a fanática, a marginalizada. Eu queria te perguntar o seguinte, olha, segundo a sua experiência, né, tem aquelas pessoas, especialmente as mulheres, né, tem a mulher que ela é forte, então ela tem até uma aparência de vamos dizer assim, de um desequilíbrio, de qualquer distúrbio, mas ela não tem medo, então ela apresenta-se do jeito que ela é. Então eu queria te perguntar assim, você tem alguma dica para alguém que vive uma dificuldade dessa, de enfrentar, vamos dizer assim, na figura de mulher e que tem uma dificuldade num contexto social ou mesmo do trabalho, para que ela possa superar isso e mostrar que ela é só uma consciência em evolução? Mas ela é esquisita, é isso? Eu acho que tem que mudar um pouquinho. Então, ela pode se apresentar, né? Sobre isso, até queria te falar também sobre a questão assim da gente
quando se diz a respeito a consciências, a gente valorizar o forte, né? O bom. Então, essa questão de aparência, ela não tem, assim, muita relevância, né? Então, o professor Waldo falava isso, quando vai lidar com as consciências, você busca o trafor, né? O traço força. E quando você vai comprar determinada coisa, busca os defeitos. Então, assim, eu não acho a pessoa nada esquisita, mas ela vive essa dificuldade, isso é real, é um fato, ela vive essa dificuldade no trabalho, né? Que as pessoas não veem ela como sendo alguém que vamos dizer assim, que esteja ali fazendo aquele trabalho e que tem aquele mérito. Tá, mas ali o esquisita não é do ponto de vista de aparência física, não. Ali é esquisita até na maneira de se colocar, de pensar, de pensionizar, tá certo? Existem pessoas que têm uma maneira de pensionização mais esquisita, né? Agora, veja, a pessoa pode se colocar e ela vai se colocando e ela vai burilando tudo isso, né, Aparecida? O tempo vai mostrando, vai moldando, ela vai vendo os acertos, vai vendo as dificuldades, as pessoas vão dando os feedbacks, ela vai percebendo as reações das pessoas e vai melhorando. A vida é assim, né? As vidas são assim. Eu pensei também nessa questão que você até já mencionou, da consciencioterapia para se fortalecer, não é? Pode a consciencioterapia, sim, com certeza, né? Sem problema algum. Pode ajudar. A própria psicologia ajuda muito, né? Ok. Bom, Adriana, infelizmente estamos chegando aqui ao final. Tem até mais perguntas, mas nós temos o horário. Parabéns mais uma vez. E passo a você, então, a palavra para fazer suas considerações finais. E aí depois eu retomo. Ok. Eu estava tentando achar aqui, do nosso amigo ali, da questão do... Mas eu realmente não consegui achar aqui. Para ajudar ali no amigo que estava falando da questão das mudanças, né? E o quanto que isso pode auxiliar aí quando a pessoa muda, né? Os líderes mudam e isso pode ajudar todo o processo de consciência, né? Consegue achar aí, não? Não sei se eu vou conseguir achar rápido agora. Mas está aqui no verbete, né? Para ele procurar, fala de virada, alguma coisa assim, né? Uhum. Pode passar a ideia e aí depois ele procurar. A ideia realmente da pessoa, o quanto que a mudança, né? Achei. Efeitologia. O efeito das intercorrências evolutivas do antigo líder anticosmoético nos comparsas seculares, né? Então, essas mudanças evolutivas naquela pessoa que tem uma liderança anticosmoética para um grande grupo de consciência e quanto isso pode ser positivo para esses comparsas seculares, né? Isso foi o colega que perguntou anteriormente, que isso aí é bem interessante para ver o quanto que a mudança dele dentro do processo do próprio Alupensene relacionado à questão de drogas e as companhias, o quanto isso pode ajudar as antigas companhias dele, né? A grande questão que eu vejo, e da relevância desse verbete, é vamos compreender as patologias, as psicopatologias, para a gente não ficar nela. O foco é esse. O foco desse verbete é isso. Vamos entender, vamos compreender para a gente saber como sair dela e termos a autovigilância de quando a gente sair, não fazer determinadas repetições que podem, às vezes, reforçar algumas coisas que a gente já está procurando sair. Então, esse eu acho que é a grande questão temática aqui. E, assim, a força para todo mundo. Todos nós estamos em processo de evolução, todos nós estamos aqui no processo de aprendizagem, de reciclagem, e nós temos a possibilidade de nos tornarmos cada vez pessoas melhores, consciências melhores. Então, boas energias e bons experimentos e boas reciclagens aí para todo mundo. É o meu desejo para vocês. Excelente. Bom, mais uma vez, obrigado à verbetógrafa. Quero também aqui agradecer a equipe aqui do Tertuliário, o professor Fernando, a professora Sandra. Hoje, na parte ali de transmissão, quem é que está, Fernando? Rafael. Então, Fernando, Sandra, Rafael, que viabilizaram aqui toda a infraestrutura para mais essa tertúlia.
Quero agradecer também aos tertulianos e tertulianas aqui presentes, participaram aqui na tertúlia, aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram, que enviaram questionamentos, contribuindo aqui para o desenvolvimento, e, obviamente, agradecer aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado e vamos, então, às nossas comunicações finais. Pontuações da tertúlia de hoje. 300 acessos, 96 teletertulianos, 35 participantes presenciais, 12 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Temos uma divulgação com Aparecida Amélia do aprofundamento, do evento Aprofundamento na Tenepsografia da ICTeneps. Em nome da ICTeneps, eu venho convidar a todos para um curso que a ICTeneps vai oferecer, aprofundamento na tenepsografia. Então, vai ser abordado ali a forma como se escreve as experiências, né? E o curso vai ser dado em dois momentos diferentes, são 2 módulos de 2 finais de semana. O primeiro vai ser dias 11 e 12 de fevereiro, e o segundo módulo no mês de março, dias 4 e 5. Tem um pré-requisito que a pessoa interessada em fazer esse curso precisa de ter um curso de entrada da Conscienciologia. E são vagas limitadas, é completamente online o curso, e as inscrições podem ser feitas aí no site da ICTeneps, icteneps.org, e você busca lá o respeito dos cursos. Muito obrigada, esperamos vocês. Obrigado, Aparecida. Convidamos para o verbete de amanhã, transmissão dos eventos do tertuliário, da especialidade Tecnologia, do verbetógrafo Rafael Ronck. Obrigado e boa tarde.